Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Avante Helping Care. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é Alzheimer e outras demências. E para falar sobre esse tema aqui, nós vamos ter a doutora Bia, que está sempre aqui conosco. E estreando no Avante, temos o doutor Fabiano, ele é neurologista. Então aproveitem, acho que vocês vão gostar muito do conteúdo de hoje. E para começar a aquecer, nós vamos, como habitualmente, vamos começar com uma enquete. Solta a enquete, por favor. Então vamos lá, pessoal. Sobre o diagnóstico das demências, está correto afirmar: alternativa A, deve ser feita com exames de alta complexidade, como ressonância e PET. Alternativa B, deve ser feito a partir da avaliação do status cognitivo prévio em comparação com o atual, através de uma análise clínica ampla. Alternativa C, deve ser feito através da coleta de líquor. Ou alternativa D, deve ser feito por um neurologista em centros especializados em demência, muito raros ainda no Brasil. A gente vai dar aí um minutinho para vocês responderem, então vamos lá, vamos respondendo. Voltamos aqui, e muito bem, a maioria das pessoas, 85%, respondeu a alternativa B, que deve ser feito a partir da avaliação do status cognitivo prévio em comparação com o atual, através de uma análise clínica ampla. E aí agora, vamos começar? Vamos lá. Meu nome é Fabiano, eu sou neurologista, é um prazer estar aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho das demências. É muito importante a gente começar falando o conceito. Demência é um conceito até um pouco amplo. Demência nada mais é do que um prejuízo da minha função. Então eu era de um jeito e agora estou menos hábil, menos potente, menos competente. E esse prejuízo de função é causado pelo meu cérebro. E, portanto, pode ser causado pela doença de Alzheimer, mas pode ser causado por um acidente vascular cerebral, pode ser causado por um trauma crânioencefálico, pode ser causado por uma meningoencefalite. Resumindo, qualquer prejuízo que eu tenha na minha rotina que foi causado pelo cérebro, a gente pode pensar na possibilidade de demência. E aqui tem uma parte importante. Sempre que a gente avalia um paciente com demência, nós precisamos ser muito claros em quem era essa pessoa há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás e o que ela não é mais. E aqui tem uma pegadinha tipicamente brasileira. Qual que é a expectativa que o idoso tenha em casa? Qual o papel que a gente espera que o idoso tenha? Praticamente nenhum. E aqui fica difícil da gente pensar no diagnóstico quando, por amor ao meu pai e à minha mãe, por amor ao meu sogro, minha sogra, eu simplesmente vou tirando todas as responsabilidades dele e vou fazendo por ele. E aí depois eu já não consigo mais chegar numa conclusão. Por quê? Porque ele já não faz nada. Como é que eu vou perceber se ele está piorando nas funções, se ele não tem função? E, portanto, ser idoso não significa ficar sentado vendo Faustão e Luciano Huck. Isso causa demência. Não faça isso com seu pai e com sua mãe.
cuidem bem, e cuidar bem significa participar da rotina. Até porque vai ser assim que você, como familiar, ou depois como alguém que vai avaliar um paciente com demência, vai poder ter certeza que essa pessoa teve prejuízo. Não isente os idosos de seu papel na sociedade, porque isso é muito importante, tanto para manter a saúde, como para nos ajudar também depois a chegar num diagnóstico mais adequado. Normalmente, na nossa conversa com a família e com o paciente, a gente tenta ver quais são os domínios cognitivos ou os módulos cognitivos que estão alterados. Aqui no slide dá para ver, eu coloquei alguns nomezinhos aí complicadinhos, mas na verdade são simples. Função executiva é a capacidade que eu tenho de resolver problema. Seu pai continua pagando as contas, sua mãe continua fazendo o supermercado, faz com a mesma habilidade, tem mais dificuldade, a lista agora, se não for, não consegue mais, e mesmo quando vai com a lista, já não consegue comprar tudo, compra coisa que não está na lista, esquece o que está acontecendo. Resolução de problemas, função executiva. Isso a gente pergunta ativamente para a família e para a própria pessoa. Atenção e memória de trabalho, essa aqui é de todos nós, então eu vou falar uma situação aqui que você não vai se preocupar porque você não está demenciando. Você vai na cozinha pegar o alho, pegar o que mesmo esqueci. Vixe Maria, fica tranquilo, você está só sobrecarregada. Do mesmo jeito que sua Internet Explorer está com 10 abas abertas, sua cabeça está com 10 abas abertas. Você está vendo essa aula, olhando para o celular, pensando no problema de hoje, pensando no problema de amanhã. Naturalmente você não vai ter o que a gente chama de memória de trabalho ou memória de curto prazo. Essa habilidade que eu fico reverberando uma ideia, vou na cozinha pegar o alho e pego o alho. Estou conversando com alguém, o que eu estava falando mesmo? Isso é memória de trabalho, é importante a gente prestar atenção. A memória de longo prazo é a memória como a gente entende. É alguém te dá um recado, passam várias situações e vários momentos, você tem que lembrar de dar o recado depois. O que você almoçou ontem? O que você tomou de café ontem? Essa é a memória de longo prazo. Onde e quando eu estava fazendo alguma situação. Comportamento é o mais objetivo deles, que é o que, na verdade, traz a maioria das famílias ao consultório médico ou ao pronto-socorro. Mas aqui tem um problema. O comportamento, exceto na demência frontotemporal, ele não costuma ser o primeiro domínio acometido. Mas como eu falei, como a demanda da pessoa é baixa e como a família demanda pouco, ninguém percebe os prejuízos. Só quando o comportamento é alterado que a gente vai levar no médico e a gente acha que é o comportamento que começou todo o problema. E na verdade não é. E isso o médico, toda a equipe de saúde tem que estar muito atento, senão o diagnóstico vai sair errado. A gente tem que entender que o comportamento raramente é a primeira alteração que aparece. Na maioria das vezes, o comportamento já se apresenta alterado numa fase moderada ou nos eventos agudos no meio da demência, que a gente chama de delírio ou estado confusional agudo, secundário a um remédio errado, uma infecção de urina, quando o idoso perde a capacidade de prestar atenção e faz aquele quadro clássico que a gente está acostumado de confusão mental, agitação. Portanto, raramente esse estado de agitação, depois de uma troca, de uma cirurgia, por exemplo, ortopédica, que o idoso interna e fica confuso. Isso é a demonstração de que o cérebro dele está pedindo ajuda. Esse delírio pode ser traduzido com o que a gente chama de insuficiência cerebral aguda, ou seja, naquele momento, meu cérebro não deu conta da realidade e eu fiquei confuso, tendo dificuldade de interagir com o meio. Linguagem, outra coisa que a gente banaliza muito. As pessoas vão esquecendo nomes. Aquilo ali que ajuda a comer, pai, isso chama garfo. E a gente acaba achando que isso é problema de memória. Não é de memória, é de linguagem. E existe uma demência exclusiva que acomete a linguagem, que chama afasia primária progressiva, que a maioria dos médicos e profissionais de saúde não conhece. Essas pessoas acometidas por essa doença passam por 10, 15 profissionais até alguém saber o diagnóstico e orientar adequadamente. E, finalmente, a habilidade visoespacial. Eu sempre gosto aqui de reforçar uma parte do conceito. Habilidade visoespacial, um dos exemplos, por exemplo, é conseguir estacionar o carro bem. Se você nunca conseguiu estacionar o carro bem, não é porque você está idoso e não consegue que você está demenciando. Você nunca foi bom. Então, lembra, demência é tal estado e eu caí para o outro abaixo. Se eu sempre for ruim uma coisa, manter a minha ruindade naquilo não é critério para nada. Habilidade visoespacial nada mais é do que se orientar em casa, não se perder na rua, conseguir chegar no lugar que eu estou dirigindo, andando, de metrô, de ônibus, etc. O exame neurológico nos ajuda muito, especialmente nos quadros que não a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer não costuma ter alteração no exame físico. Mas quando a gente pensa nas demências vasculares, por exemplo, eu tive um AVC.
Machucou esse lado do meu cérebro. O meu lado contralateral vai estar machucado. Eu consigo, no exame neurológico, avaliar algumas alterações. Os quadros de demência mais moderados ou graves podem avaliar com um quadro que a gente chama de apraxia, que é a dificuldade de sobrecomando ou sobreimaginação executar uma ordem. Então você pode pedir para o paciente, por exemplo, faz esse movimento, faz esse movimento. Ele não vai conseguir. Ou, por exemplo, imagina que o senhor está em casa agora mexendo na panela de arroz e ele teria que fazer um movimento, ele não consegue. Isso é apraxia, é um transtorno cortical que a gente chama, que pode ajudar muito na definição da gravidade e no próprio diagnóstico da pessoa. Além das causas como tumor e hidrocefalia, que, por exemplo, o fundo de olho pode ajudar bastante. Então, o exame neurológico é super importante. Na demência mais comum, que é a doença de Alzheimer, normalmente ele está normal. Mas nos outros tipos, como a demência da doença de Parkinson, demência vascular e vários outros nomes que existem, costumam estar alterados e tratar os achados do exame também ajuda muito para o paciente. Uma coisa que é importante na anamnese e na conversa, que a gente fala pouco, é que raramente as famílias procuram um médico ou equipe de saúde pela memória em si. Normalmente é por insônia, é por agressividade, é por agitação. Então, na conversa é muito importante a gente ir além daqueles domínios que eu falei. Isso em demência a gente chama de BPSD, que é o termo em inglês, para sintomas psicológicos e comportamentais na demência. Apatia, insônia, agressividade, agitação, mudança de hábito alimentar. É muito importante que a gente pergunte por quê? Isso afeta mais a família do que a grande maioria das outras queixas, como memória ou função executiva. É a insônia que agride muito o cuidador, é a agitação no banho, por exemplo, que o paciente não quer tomar. Então vale a pena retomar isso também. Na avaliação médica, a gente faz uma triagem neuropsicológica e o neuropsicólogo faz uma avaliação formal neuropsicológica. A gente vai testar aqueles domínios que eu citei previamente. Aqui a gente tem várias baterias breves que são usadas no mundo todo. E, na verdade, existem muitas, mas muitas opções. A minha sugestão é que faça aquela que você está acostumado a fazer. Se você gosta do Minimento ou do mini exame mental, faça ele. Para pacientes de autoescolaridade, existe o MoCA. O teste do relógio, como teste isolado, simplesmente pedir para um paciente lembrar de um relógio e desenhar os números e ponteiros, é um teste bem eficaz como teste isolado para sensibilidade. E varia muito. A triagem é importante até para mostrar para a família o prejuízo e a avaliação neuropsicológica pode ser importante também, de várias maneiras. Quando você pensa em fazer a reabilitação neuropsicológica, ter avaliação formal é importante, eu preciso entender o que está alterado para poder reabilitar. E uma outra maneira super legal de usar a avaliação neuropsicológica é quando eu quero comparar essa pessoa com os anos. Então eu faço agora em 2019, mesmo que a queixa seja leve, e vou comparar em 2020, 2021, para ver essa progressão. Tirando essas duas fotos do funcionamento cerebral, a gente consegue ter uma ideia muito clara se eu sou um idoso com a função cerebral estável ou se eu estou piorando. E isso ajuda muito no diagnóstico e no cuidado. E agora a gente vai aproveitar para traduzir um pouco dessas questões que eu acabei de levantar num caso clínico. Então vamos lá. BM de 64 anos, empresário, 20 anos de escolaridade, o que no consultório particular pode ser comum, mas a gente sabe que infelizmente no SUS são minoria dos pacientes, é muito pouca gente que passa aí de 4, 8 anos de escolaridade, mas ele tem 20 anos. Ele tem a queixa dele mesmo há 2 anos de esquecimento, esquece consultas médicas, eventos sociais e a família percebe a dificuldade e está preocupada. Aqui tem uma dica importante. Quando o paciente tem queixa de memória, mas a família acha que está tudo bem, felizmente tem pouca chance da gente ter um quadro demencial na nossa frente. O mais provável é que seja um quadro talvez depressivo, ou uma apneia do sono não tratado, ou outros quadros reversíveis que nós estamos diante. Quando a família tem muita queixa e o paciente não tem queixa nenhuma, você tem praticamente 100% de certeza que você está com o paciente demenciado na sua frente. E quando o paciente tem queixa e a família também, aí varia um pouco mais. Mas quando a família não tem queixa, pouco provável. Quando o paciente não tem queixa, quase 100% de certeza que é demência, quando a família corrobora os prejuízos e o tipo de esquecimento que ele está tendo. Aqui, tanto a família quanto o paciente estão se queixando. E os dois foram na consulta, porque aí também tem uma outra dica legal. O paciente que consegue lembrar da consulta, te reportar uma história adequada,
lembrar do que esquece para te contar o que está esquecendo, ele tem muito pouca chance de ter demência. Naquele momento, não quer dizer que ele não possa progredir. Agora, aquele que vai acompanhado, fala muito pouco, nega tudo que a família está dizendo e faz um sinal clássico no exame neurológico que é literalmente um sinal que tem um nome muito estranho, que chama sinal da virada da cabeça. Todo mundo que já cuidou do paciente aqui, a Bia acabou de rir, porque o que acontece? Você pergunta para o paciente o que ele faz, ele não hesita nem um segundo, vira para o lado para o acompanhante responder. Isso é muito importante a gente prestar atenção. Perguntou para o seu avô, para a sua avó, para o paciente que está na sua frente, ele não responde, olha para o lado, isso é um sinal não pequeno e não simples de que pode ter um prejuízo cognitivo em andamento. A família está preocupada, o paciente está preocupado, 20 anos de escolaridade. Ele nega a tristeza, a alteração do humor. Lembra, a depressão a gente tem um termo na medicina que chama pseudodemência. Mas esse termo está errado, porque não é uma falsa demência, é uma demência. Naquele momento, o deprimido grave tem um prejuízo sim, e esse prejuízo é pelo cérebro dele. Mas felizmente é reversível. Muito cuidado, a gente tem uma questão muito estranha quando a gente fala de saúde mental. A gente é muito claro da necessidade de procurar um ortopedista quando tem um joelho inchado ou uma dor de tornozelo, mas a gente às vezes espera a tentativa de suicídio do marido, da esposa, do pai e da mãe para procurar um psiquiatra ou um neurologista para cuidar. Não sejam preconceituosos com a saúde mental. A saúde mental é tão séria e tão importante como qualquer outra parte do nosso corpo, então valoriza. Ansiedade não é bobeira, pânico não é bobeira, depressão não é bobeira e nem falta de resiliência, como muita gente por ignorância chama. Então, preste atenção, é muito importante em toda avaliação do profissional de saúde triar para a depressão. E ele nega alterações visuais e alucinações que pode fazer parte tanto da demência por Corpus de Levy, quanto, por exemplo, na demência frontotemporal, além de outros diagnósticos diferenciais como esquizofrenia de início tardio, etc. Ele era hipertenso e tinha fibrilação atrial, obeso e ex-tabagista. 4 doenças que aumentam e muito o risco de demência ao envelhecer, todas tratáveis e suas consequências preveníveis. E aqui já tem um ponto importante que a gente vai discutir um pouco mais depois. Envelhecer e ter doença não precisa ser sinônimo. A gente só precisa mudar a nossa atitude com o nosso envelhecimento. Mais sobre isso daqui um pouquinho. E o exame físico neurológico geral dele completamente normal. No teste inicial, o Mini-Mental que a gente fez, mostra um dado simples. Ele perde 1 ponto só na orientação temporal. Mas 1 ponto de orientação temporal para quem tem 20 anos de escolaridade e sabe da consulta, tem que chamar sua atenção. E quando eu pedi ele para repetir o vaso, carro, tijolo, ele conseguiu repetir bem, mas não lembrou de nenhuma das 3 palavras faladas anteriormente, o que obrigatoriamente tem que chamar nossa atenção. Essa memória deve estar com prejuízo. Pedir para esse paciente falar em 1 minuto o maior número de palavras que ele pudesse, de animais, por exemplo, ou de letras, ou às vezes de frutas. E ele falou só 8, ou seja, na hora de elaborar a estratégia para me dizer o maior número de animais, ou de letras, ou de frutas, ele foi muito mal. O que me diz que além da memória ele deve estar com a função executiva prejudicada, 2 domínios já alterados. E no relógio ele foi bem, o relógio eu peço para ele desenhar o relógio com números e ponteiros, de novo, 20 anos de escolaridade é o mínimo, mesmo assim ele não foi bem. E por que esse caso é importante? Porque esse caso ainda não tem prejuízo de funcionalidade, mas a família tem queixa, ele tem queixa e o teste está alterado. Isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o médico ia falar com ele, o senhor está ótimo, segue a vida, não tem nada aqui não. E felizmente, por uma mudança de paradigma, por uma mudança de entendimento das doenças cerebrais do envelhecimento, a gente se preocupa com esse senhor sim. Antes a gente olhava para o envelhecimento saudável e doente, não tinha meio termo, preto e branco. E hoje a gente entende, na verdade, que tem um gradiente. Existe uns 50 não, mas uns 500 tons de cinzas diferentes para cada um de nós. E quanto antes a gente perceber o problema, melhor. Aqui só para mostrar para vocês como é que se dá esses tons de cinza no prejuízo cognitivo. O que normalmente a gente lembra de cognição é a fileira de baixo, demência. É quando eu ou minha família tem uma queixa positiva, o teste está alterado, essa triagem neuropsicológica que eu fiz, e eu tenho impacto. O nosso paciente agora não é um paciente com demência, por quê? Porque ele não tem impacto. Então, o que ele configuraria? A fileira do meio, CCL, que significa comprometimento cognitivo leve. Quando eu ou minha família temos uma queixa, o teste está alterado, mas ainda não há impacto. E existe ainda um quadro anterior ao CCL, que é o CCS, comprometimento cognitivo subjetivo,
Eu tenho queixa, ou minha família tem queixa, o teste está perfeito e não tem impacto. Tanto o CCS quanto o CCL podem aumentar o risco dessa pessoa evoluir para demência. E é por isso que é importante valorizar, sim, as queixas da família e do paciente. Anteriormente, há 15, 20 anos, quando vi uma senhora ou um senhor reclamando de memória que o teste estava positivo, a gente sempre presumia que era depressão ou, bem entre aspas, chatice. Está faltando coisa para fazer. Isso é um erro e a gente tem que valorizar, sim, essa queixa, porque a gente sabe que até 30 anos depois do início da queixa, essas pessoas têm maior risco de demência. E, portanto, quem preocupa? Quem tem queixa de memória? Quem que preocupa? Todo mundo. Preocupar não quer dizer que você tem risco de demência, é só porque a gente precisa fazer alguma coisa. Quem vai converter mais para a doença de Alzheimer? Aqui tem algumas dicas, ou seja, como profissional de saúde ou talvez simplesmente como membro da minha família. Ixi, meu pai começou a reclamar da memória, minha irmã, minha tia. Quem que eu vou me preocupar? Primeira coisa, é a memória começar depois dos 60 anos. Queixa de memória depois dos 60 tem que valorizar um pouco mais. Além da memória, minha tomada de decisão está alterada, meu comportamento está alterado, minha linguagem está alterada. Isso preocupa. Manter essa preocupação, então, toda consulta no geriatra, no clínico geral, no cardiologista, no médico, qualquer médico, qualquer profissional de saúde, enfermeira que está fazendo a triagem, sempre tem a queixa de memória. Valoriza porque essa memória provavelmente está alterada sim. Quando você pergunta para o paciente assim, comparado com as pessoas de 75 anos, vamos dizer que eu tenho 75 anos, a senhora acha que sua memória está igual ou pior? Se ela fala que é pior, isso também é uma dica a mais que a coisa não está boa. E ela mantém essa queixa há anos e anos, como eu havia falado. Se a família confirma, cuide melhor. E se a família também confirma que não é só a memória, cuide melhor. E aqui, já falando um pouco mais dos exames, quando eu tenho a presença no exame de sangue, que avalia uma variação genética da proteína que chama ApoE, o subtipo 4 é grave, nós temos o 2, o 3 e o 4. 2 é benéfico, 3 é o meio termo, 4 piora o seu risco de converter. E o biomarcador que a gente vai falar depois nas perguntas. E aí? Por que se preocupar com CCL? Por que se preocupar com CCS? E por que se preocupar com paciente com demência? Para que a gente dá o diagnóstico de demência? É para falar um nome feio, grande, ou para dizer que a gente usa métodos caros e complexos que não levam a lugar nenhum? Pelo contrário. Hoje, infelizmente, a gente tem muitos cuidados a serem feitos pelo paciente, o que não obrigatoriamente envolve medicamentos. Isso é uma coisa importante. Não reduzam o seu médico a um prescritor e não permitam que o seu médico te resuma a um conjunto de remédios. Nós não somos só isso. O remédio, quando dentro de um conjunto de iniciativas, ele é muito bem-vindo e faz muito bem, mas dentro de um conjunto de iniciativas. A saúde é complicada demais para a gente reduzir a 2 vias bioquímicas do corpo. E nesse slide tem uma receita que todo mundo que está vendo, eu tenho certeza que sabe, mas que provavelmente ninguém faz, que é cuidado do coração. Por que o cuidado do coração? Porque as doenças do coração são doenças que levam ao prejuízo do cérebro também. Hipertensão, diabetes, colesterol, sedentarismo, tabagismo, etilismo e a apneia do sono, todas levam ao infarto, insuficiência cardíaca e levam ao AVC e Alzheimer também. Cuidado com as doenças silenciosas, porque parecem silenciosas, mas elas estão atrapalhando e muito sua saúde. Saúde física. A melhor previdência privada que existe chama-se atividade física. Quer envelhecer bem? Faça atividade física. Não se subestime. Você é seu melhor remédio. Alimentação. Somos o que comemos, não tem segredo nenhum nisso. O problema é que, como todo mundo come mal, a gente acha que come bem. Então, cuidado. Quando a gente vai no nutricionista, parece que ela está ficando doida, parece que ela é uma chata. Mas não, é que a gente come muito mal. Quando você vai no self-service, só come pastel, fritura, batata frita e arroz, e aí depois vem o nutricionista com todo o bom senso e pede para você variar um pouquinho a cor, você acha que ela está ficando doida. É a gente que está doido. É a gente que tem comido muito mal há muito tempo. E não é à toa que a gente tem visto cada vez mais epidemia de muitas doenças que a alimentação pode tratar ou prevenir. Mantenha-se ensinável a vida inteira, desafie o seu cérebro. Cuidado com suas certezas, é ela que te prende, é ela que impede que você cresça. Aprenda. Língua, aprenda. Visite, viaje, leia, converse. Se duvide, se questione, siga em frente, vale a pena. E, por favor, não se isole. O isolamento social é uma epidemia atual e dobra o seu risco de demência. Invente qualquer motivo para ver sua amiga, para ir na igreja, para ir no boliche, para tocar naquela banda que você quer, aquele coral que você quer ir. Invente qualquer desculpa para sair de casa e ver pessoas. São as pessoas que alimentam o nosso cérebro. Vale a pena. Não é Netflix, não é televisão. Isso, pelo contrário, atrofia mais sua cabeça.
E agora vamos lá, vamos bater um papo agora com a Bia para a gente poder discutir um pouquinho sobre o privilégio de envelhecer bem e, se não for o caso, o privilégio de ser bem cuidado nessa hora. Muito bom. Pensem numa aula que vai mudar a nossa vida, porque, na verdade, eu acredito que muitos dos que estão aqui comigo, inclusive eu, a gente estava esperando o segredo pro qual remédio novo, né? Fabiano, traga um novo remédio para a demência. E eu acho que a resposta é que a gente já tem, mas Exatamente. não está no comprimido, né? A gente é o nosso remédio, né? Pois e a gente é o nosso remédio para o bem ou para o mal. E aí, isso é uma questão importante. O envelhecimento não é uma coisa que acontece quando você envelhece. O envelhecimento é um filme que começa na barriga da nossa mãe. Na verdade, na epigenética até da nossa avó, mas aí é outra conversa longa. Aí eu fico tensa com essa história de epigenética. Mas aí a gente muda um pouquinho. Mas é a avó mesmo, mas tudo bem. É a avó mesmo, ou a bisavó. Isso. Mas o que importa, na verdade, é a gente entender que esses 5 fatores que eu acabei de colocar, eles importam literalmente desde o nascimento. Então, a qualidade da educação que eu tive, tempo de escola, fiz faculdade ou não fiz, fazia atividade física ou não fazia, a qualidade das relações sociais que eu tinha em casa eram autoritárias e hierárquicas, eu sofria violência, eu sofria abuso emocional, eu tive depressão aos 30, 40 anos e não me trataram, ou eu não me permiti ser tratado, sofri com apneia de sono há muito tempo e não me cuidei. Isso vai somando e se multiplicando para que você vai desgastando o cérebro. Porque aqui tem uma parte importante, a gente tem um privilégio hoje que a gente ignora. A gente nunca envelheceu com tanta facilidade na história da humanidade. Até 1850, a média de vida humana era de 30 anos. Em menos de 200 anos a gente já triplicou isso. E aí tem uma coisa que é importante. Biologicamente, a gente não é muito bom para envelhecer espontaneamente bem. É como se a natureza estivesse gritando agora. Olha, eu estou dando a quantidade, mas a qualidade precisa de um comprometimento, de um compromisso de vocês. E a gente está demorando para cair a ficha. Antes tarde do que muito tarde, mas a gente está demorando. A gente precisa entender isso rápido, que se a gente não assumir a direção do nosso corpo, da nossa saúde, eu vou acabar saindo da estrada de alguma maneira. E eu tenho pacientes que dizem assim, eu me recuso a envelhecer. Não é uma escolha, envelhecer bem é uma escolha. Perfeito. Mas a gente vai envelhecer porque as coisas realmente mudaram, né? Sim. E não precisa, de novo, ser sinônimo de doença. Se eu ignoro... E aí tem uma frase que eu gosto muito, que resume bem. Quem não arruma tempo para a saúde, vai ter que arrumar tempo para a doença. E é fato. É fato. Então, se eu todo dia tiver a minha caminhada, prestar atenção no meu prato, nem que seja fazer a palavra cruzada, apesar de palavra cruzada não ser de jeito algum o único estímulo cognitivo. Os pacientes do consultório perguntam, doutor, eu faço palavra cruzada, ajuda? Eu falo, não, ajuda, você vai ter Alzheimer fazendo palavra cruzada, porque não vai adiantar. Porque, na verdade, nada isoladamente é perfeito, é por isso, palavra cruzada ajuda sim. Mas se você todo dia constrói pílulas de saúde, você vai colhê-las depois. Se você ignora a sua saúde e acha que só a questão do check-up caro que você faz lá em tais hospitais, com tantos exames, não, porque eu estou gastando dinheiro que eu pago o plano. Isso é o pensamento mais errado e contraprodutivo que você pode ter. Não se faz saúde em hospital, laboratório, no consultório médico, se faz na rotina. É transformando a minha rotina que eu construo saúde e construo doença também quando eu faço errado. O que não quer dizer que o papel da saúde e da medicina não existe. Claro que existe. Mas a gente tirar o nosso papel individual dessa construção é tirar o principal agente, o principal ator. Porque a gente ainda, na área da saúde, acaba apagando os incêndios, né? Exatamente. Quando as coisas já aconteceram. Exatamente. E aí a promoção à saúde fica ainda em segundo plano. Isso. Que tem que ser, na verdade, especialmente pelos outros privilégios que a gente vem tendo, especialmente a quantidade de tempo, nós temos que pensar no envelhecimento desde a infância. Sem dúvida. Porque se a gente fizer isso, e hoje, felizmente, essa geração que se preocupa mais com o planeta, tem uma visão mais sistêmica, eles conseguem entender isso melhor. E vale a pena pensar nisso, não de uma forma que a gente tem que castrar as experiências e tem que ter uma fórmula rígida, mas é que não dá para ignorar que o envelhecimento não cai do céu e não é aleatório. Ele é fruto de uma carga genética, sim, hábitos, mas que o hábito vai permitir que vai se expressar a parte ruim ou boa. Perfeito. Então a gente sabe que tem genes que causam câncer, mas se eu tiver uma dieta adequada e uma atividade física, eu não permito que esse gene apareça. O hábito vai mudar a expressão gênica. Então a epigenética. Exatamente, que é o conceito de epigenética. Que é o conceito de epigenética. Gi, temos perguntas? A gente quer ficar conversando aqui, né? Olha, mas acho que a gente primeiro eu quero agradecer, porque realmente acho que
Esse tema de hoje é uma coisa para a vida, né? Para todo mundo, além do profissional. Parabéns, foi muito bom poder te escutar aqui esse tempinho. E nós estamos com muitas perguntas. Nós temos mais de 170 cidades conectadas. São muitas as perguntas. Então eu vou tentar fazer algumas. E a primeira delas é se a depressão é um risco para a demência. Sim. A depressão tanto é um risco para a demência como pode também ser um sintoma da demência. Então isso às vezes confunde e mesmo os melhores médicos podem se confundir nessa hora. Não é fácil. A depressão no idoso aumenta. Na verdade, a depressão na idade adulta já é um risco e a depressão no idoso um risco ainda maior. Como é que normalmente o médico acaba cuidando da depressão do idoso? A gente trata a depressão com um tratamento padrão e o que normalmente a gente vê é que quando há uma resposta completa e adequada, a gente fica confortável que deve ter sido só um quadro depressivo mesmo. Mas em pelo menos metade dos casos, você trata como você trataria um adulto e você vê que a resposta não acontece como você imaginaria. Porque provavelmente aquela depressão, de um lado, imagina que é uma moeda. Uma face da moeda é a memória, o outro é a parte psíquica, ou a parte cerebral é a parte psíquica. Essas duas coisas andam juntas. Não dá para separar cérebro e mente. Então, de um lado da moeda a queixa de memória, do outro da moeda a parte depressiva. E aí você vê que, na verdade, é como se a depressão fosse só a ponta do iceberg e a coisa é maior do que parece. Então, existe sim depressão do idoso isolado, existe, mas é muito comum que ela seja ou a primeira manifestação da demência ou uma das manifestações da demência. E tem que tratar também. Então, mesmo na demência, se eu tratar direitinho a depressão, a demência evolui menos rápido ou mais devagar. Eu consigo segurar a rédea da doença e fazer diferença. A depressão também não se trata só com remédio. Se trata com mudança de rotina, também com atividade física, terapia, meditação, higiene do sono. Do mesmo jeito, o remédio é fantástico, mas o tratamento tem que ser amplo. Perfeito, com certeza. E a gente teve uma pergunta aqui também, se a demência acomete pessoas mais jovens e qual é a prevalência desse acometimento? A gente chama de demência precoce, abaixo dos 60, 55 anos, existe sim. A maioria delas também é causada pela doença de Alzheimer, mas no Brasil, por exemplo, uma causa tão prevalente quanto é o trauma. Então, o motoqueiro que bate a cabeça, fica com trauma grave e não consegue mais executar o que executava, é uma demência por um trauma crânioencefálico, por um TCE. Então, no Brasil, com as doenças infecciosas que nós temos, por exemplo, e se você tiver uma lesão cerebral, você pode ter um quadro demencial por isso. Então, existe por vários fatores, mas também existe, e aí normalmente é genético mesmo, e aí é o 1% que o hábito não faz diferença. Tá? Mas assim, de novo, é 1% só. Os outros 99%, nós, que não temos uma história familiar tão clara, precoce da doença, é o hábito que vai fazer diferença. Para essas pessoas, infelizmente, e eu tenho no consultório, pacientes com 44 anos, 52 anos, que são causados a demência pela doença de Alzheimer, confirmado geneticamente de várias maneiras diferentes. Então existe, mas é a raridade, não é o mais comum. Se você tem 35, 40 e está esquecendo, o mais provável é que você não esteja com Alzheimer, o que está faltando é um hábito adequado. A memória, na nossa idade, quando a gente não se sente bem da memória, é uma bandeirinha só do seu cérebro falando, estou desequilibrado, me ajuda. Estou dormindo mal, estou sobrecarregando muitas informações na minha cabeça, estou ansioso ou estou deprimido, porque isso também afeta a atenção e memória. Não é ainda a doença de Alzheimer, mas saiba que sim, você está ajudando você a ter, aos 80, a doença por uma desorganização hoje. Então vale a pena. O fato de a gente valorizar a memória não quer dizer que vai ser a doença de Alzheimer, só quer dizer que meu cérebro está levantando a bandeirinha de desequilíbrio. Busque esse equilíbrio, vale a pena. Perfeito. Vou levar esse conselho para mim também. Todos, né? Antes da gente continuar com as perguntas, nós temos uma pergunta especial gravada aqui pra gente. Produção, por favor, vamos colocar a pergunta? Sou Daniela Gomes, geriatra e responsável técnica do SBA Residencial. Gostaria de perguntar para os senhores quais estratégias que vocês utilizam para alimentar o paciente com doença de Alzheimer ou outra demência na fase avançada e como mantê-los bem nutridos. Obrigado. Como eu tenho um geriatra fantástico do meu lado, eu vou deixar quem entende eu falar. concordo. Que ama falar disso, né?
Dani, prazer te receber aqui. Essa pergunta cabe sempre porque as pessoas ficam muito angustiadas com relação à alimentação ao progredir do quadro demencial. Faz parte do comprometimento cognitivo, em algum momento, haver diminuição do apetite, ou às vezes, mesmo comendo bem, o indivíduo começa a perder peso. E a gente sabe que essa fase, quando existe perda de peso, mesmo com uma alimentação adequada, é que talvez a gente está migrando para a fase avançada, que é a fase que você perguntou. Não existe indicação de dietas por tubos, no contexto da síndrome demencial em evolução. Então, na demência avançada, inclusive, isso é contraindicado, com uma série de evidências de dano em relação a benefício, mas a mão que não prescreve sonda e dieta por tubo, prescreve fonoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional. E aí sim, a adaptação de consistência, o enriquecimento calórico com o uso de suplementos, o uso de utensílios que ajuda a diferenciar o que é prato do que é suplá, enfim. Toda a modificação ambiental de sabor e consistência faz com que a gente consiga manter esse indivíduo melhor alimentado e melhor nutrido, com a consciência plena de que faz parte da evolução a perda de peso. Eu sempre faço um comentário que é indelicado, mas é muito prático de se entender. Todo velório que a gente vai de um indivíduo com uma demência avançada, um Alzheimer avançado, é sempre um indivíduo muito emagrecido, nunca é um indivíduo grande obeso, porque faz parte da demência a perda de peso, com sem ou apesar de dieta artificial. Então não, a gente não indica dieta por tubo, mas faz todas as adaptações com a equipe interdisciplinar. Não sei se a neurologia tem alguma sugestão extra em relação a isso. Só digo amém, então tá ótimo. Fantástico. Se o neuro não contrariou, gente, então acho que é isso. Deixa eu aproveitar esse tema suplemento, porque nós temos algumas perguntas perguntando sobre o ômega 3. Se existe alguma evidência para prevenção ou para tratamento a utilização do ômega 3? Bom, o ômega 3, quando ele veio, na verdade, com essa possibilidade, os trabalhos mostravam o seguinte: quem tinha alimentos na sua dieta normal com ômega 3 tinha menos demência. E pelo menos há 15 anos a gente vem testando em pacientes ou com CCS, CCL e Alzheimer. E, na verdade, a gente não tem uma evidência tão robusta hoje para indicar de forma sistêmica para todo mundo. Nem para proteção cardiovascular e nem para proteção cerebral. O que não quer dizer que ele faz mal, só quer dizer que para a prevenção da doença específica ele não ajuda. Mas agora, quando a gente mede outras coisas, então quando eu meço, por exemplo, a inflamação do meu corpo, vários benefícios, o ômega 3 tem benefício. Mas, de novo, querer colocar na conta do ômega 3 a picanha do final de semana, o arroz que eu insisto em não trocar para o integral, ou que eu insisto em não comer minha porção de legumes e verduras, é um exagero que não vai adiantar. Então, a evidência, quando isolado, eu já tenho queixo, eu já tenho prejuízo, é que ele não é competente além do resto dos alimentos. Agora, se a vida inteira eu fiz uso, isso sim parece ter proteção. Que é o que está lá na dieta do Mediterrâneo, que é uma das dietas mais estudadas, inicialmente para doença cardiovascular, mas que se percebeu que também protegia o cérebro. Aí sim, mas aí é um salmão, que é um salmão de verdade, são outros alimentos, não o comprimido em si, que tem o ômega 3 na sua constituição. E aí eu quero fazer uma inserção em relação à dieta do Mediterrâneo. Nenhuma dessas dietas não tem glúten nem lactose. Isso. Então, assim, as pessoas têm sido muito radicais em relação a cortes, sem ter uma crítica sobre os nutrientes e o balanço disso tudo. Por favor, ponderação. Não cortem nada sem orientação e ainda assim cortem com cuidado. Tem uma palavra que as pessoas odeiam quando a gente fala de nutrição, que é moderação, bom senso. A gente não precisa reinventar a roda. Na verdade, quem está provavelmente reinventando a roda está querendo te vender alguma coisa. Então, fuja, né? Fuja. Existe um bom senso, tem uma brincadeira que eu faço às vezes com pacientes, coma aquilo que sua avó comia lá na roça. Porque provavelmente aquilo lá devia ser muito mais saudável. Uma coisa que definitivamente mata, então acho que vale a pena citar o que mata e o que definitivamente vai te levar até Alzheimer, porque a gente sabe, isso tem evidência. Refrigerante. Light ou comum, ou diet, escolhe o tipo. Na verdade, toda bebida açucarada artificialmente. Suco de caixinha também aumenta o risco de demência. Fast food. Fast food é um suicídio coletivo progressivo. Acabou de ser publicado, vocês vão chegar, depois vocês vão procurar ou no Facebook de vocês ou qualquer empresa, um menino de 18 anos que tinha a comida dele baseada em pizza, pão e batata frita, que ficou cego. Pelo risco de carência, um moleque novo.
carência de vitamina é tão grave que ele ficou cego. Isso existe. Isso é uma doença que a gente tinha, na verdade, na América Central, por pessoas que não consumiam nada pela pobreza e pelo uso de álcool, que a gente está vendo em adolescentes americanos de classe alta. É assustador o prejuízo nutricional, social que nós temos hoje no mundo todo. Então, a velha e boa moderação e o bom senso continuam mais do que nunca necessários na alimentação. Não existe milagre para problemas complexos. Não existe solução simples para problema complexo. Existem abordagens complexas e que funcionam. Com certeza. Precisamos aí cuidar também até das crianças, né? Porque muito, realmente muito. Essa era da rapidez, é tudo rápido, tudo para ontem. Então a gente não come direito, a gente não se exercita. Enfim, a gente entra naquele ciclo vicioso que uma série de consequências vão ser... E aí, voltando para a memória, né? A gente sabe que o consumo de junk food, de fast food, piora a sua atenção e memória. Então, é muito comum no consultório, às vezes, só se mudar a alimentação, a memória do paciente melhora. Aí o ômega 3 pode ajudar, por exemplo. Aí sim, porque ele tem componente anti-inflamatório e a gente sabe que isso acontece. Muito interessante. Bom, pessoal, eu vou para a última pergunta de hoje, porque realmente a gente está com o horário um pouquinho apertado, mas são muitas. Realmente, acho que é um tema que merece um outro dia aqui de Avante. E essa última pergunta diz respeito a como avaliar e se existe alguma relação entre disfagia e as demências. De novo, um tema que a gente gosta de falar, né? Lembrem, dificuldade de engolir está relacionado a uma série de fatores. Eu posso ter problemas neurológicos exclusivos, mas pensando na pessoa idosa, potencialmente a gente vai ter perda de musculatura de orofaringe. Então, o indivíduo que está perdendo peso necessariamente está perdendo músculo. E o músculo que eu perco em braço e em perna, eu também perco na musculatura de deglutição. E essa dificuldade de engolir, no contexto da pessoa idosa, ela não é tão clara. Se o indivíduo engasgar, até, né, eu brinco, até minha avó consegue fazer o diagnóstico. Mas se ele estiver perdendo peso sem engasgos, está tendo resfriados de repetição sem que a gente perceba, fica cansado para comer e a gente acha que tudo isso é normal, a gente deixa de procurar disfagia. E com a evolução da demência, como a gente já conversou, além da incoordenação, porque o cérebro coordena todas essas atividades, também tem a perda de peso que faz parte da evolução. E se eu perco músculo, eu perco musculatura de orofaringe. Então, sim, está super relacionado e, de novo, o olhar é para que a gente trabalhe em equipe. Eu preciso de nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, neurologista, geriatra, para conseguir adaptar a alimentação com segurança, sabendo a forma de espessar, como fazer as pausas alimentares, o que pode e o que não pode. Isso é bastante importante. E o importante é procurar ativamente a disfagia, não esperar a família. A demência, na verdade, desde o começo da demência vale a pena procurar, mas em fases moderadas e graves a gente tem que ser muito ativo nesse cuidado com a equipe multidisciplinar e pessoalmente, né? Ficar bem atento a isso. Está bebendo água, está engasgando, está tendo pneumonia de repetição, está tendo sinusite de repetição, está tendo cansaço, tudo isso são sinais muito claros de disfagia que a gente ignora na prática, porque, claro, é muita coisa acontecendo, às vezes isso passa, mas não pode. A gente tem que lembrar que comendo mal a gente vai mal também. E a disfagia, ela pode se manifestar de uma série de outras maneiras, mas às vezes as pessoas falam, eu não vou comer mais nada por boca, eu quero uma sonda. Gente, a gente vai potencialmente ter aspirações de conteúdo de orofaringe enquanto esse indivíduo dorme. Então não é só mudar o alimento, mas é fazer exercício para que essa musculatura esteja melhor adaptada. Então tem que ser trabalho em equipe, não tem jeito. Perfeito. Muito bom. Bom, em nome da Nestlé, nós queremos agradecer aos doutores aqui por esse tempinho e tanta coisa aqui que a gente conseguiu aprender. Queria agradecer vocês também. Obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente e até o próximo. Tchau, foi um prazer. Até mais. Tchau.